Eu converso com Dalca Chaves Ferrari sobre violência familiar, violência doméstica. Dalca, e quando é que surge a violência doméstica, o surgimento dos conflitos? Olha, ela surge sempre naquela relação onde existe uma situação de desigualdade, onde alguém quer cercear a liberdade do outro, quer usar de um poder que às vezes ele não dá conta de ter essa contenção e aí parte para uma ajuda da força física ou da humilhação ou da situação até da violência sexual como uma forma de subjugar o outro, né? Então a gente vê muito dessas tendências, né, de adaptação, assim, quando existe a violência, é uma tentativa de realmente subjugar o outro. E ela tanto se dá em relação mais do homem em relação à mulher ou dos pais em relação à criança? Você vê em ambos os casos? Acontece em ambos os casos. Às vezes, acontece também da mulher para com o homem, né? Hoje em dia já tem mulheres agressoras numa escala de crescimento em relação ao que havia, né? Porque também passou a ser mais visível. Os pais, eles, quando estão, por exemplo, não conseguindo se entender na relação, né? Eles podem começar a usar a criança como uma situação de depositário dessas dificuldades e aí descarregam na criança, entre aspas, para se vingar dessa relação que não está dando certo. Né? Então, assim, bate no filho, exerce o poder da violência física, né? Para, de certa forma, estar agredindo aquela companheira porque não cuidou ou não fez a comida que ele queria. Então, assim, a criança acaba sendo o bode expiatório dessa relação. E na situação da violência sexual, a criança vai passar a ocupar o lugar daquele prazer que ele acaba achando que não tem mais com a companheira, né? Então vai transferindo e a criança sempre acaba sendo vitimizada ali. Agora, quando a criança ela está assistindo a violência dos pais, sim, e ela não é atingida, né? Ela é preservada fisicamente, mesmo assim ela sofre com essa violência porque ela tem uma violência psicológica acontecendo. Então ela cresce com aquela sensação de medo, de pânico, de achar que aquela situação pode chegar nela, né? E quais são as consequências, tanto para a pessoa que sofreu, quanto para a pessoa que indiretamente, ou que ela só observou, né? Olha, quando vem diretamente a violência, as consequências são maiores, físicas, né? Físicas e questão da violência psicológica também. Aquele tipo que fala, você não devia ter nascido, você não vale nada, você só faz tudo errado, né? Então, assim, vai abaixando a autoestima da criança de uma forma tão violenta que é difícil ela se reerguer sozinha. Agora, quando ela só assiste aquela violência que é ou contra outro irmão, ou contra a mãe, né, ou contra a mãe contra o pai, ela vai podendo também ter um papel assim de uma vítima indireta. Esse é um tema que está se estudando muito. Inclusive, a gente fez um lançamento de um livro, agora no final do ano, chama Violação de Direitos da Criança e do Adolescente. Olha que interessante. Perspectivas do enfrentamento. E a gente teve a parceria de uma colega de Portugal, e o artigo dela justamente é esse, sobre a vitimização indireta dessas crianças que acabam tendo também um rebaixamento da autoestima, o prazer da vida muda porque ela já perde aquela confiança que tinha naqueles pais. Sim, né? Porque na verdade, eu me lembro que tem a Rosa Coquier que fala da sobrevivência emocional. São sobreviventes, né? Porque é uma forma de violência, mas é mais velada, mas ela existe. É terrível. É terrível. E às vezes a criança fica imaginando como ela vai sair desse contexto, porque aquilo começa a criar uma ansiedade tão grande, né, que ela já, às vezes aí ela começa a produzir sintomas, começa a ter medos, começa a ter situação de anorexia ou de exagero, né, na relação com a comida, e aí vai, uma série de problemas na escola, por uma insatisfação, porque assim, é uma decepção para a criança ver que aquela pessoa que ela confia
por exemplo, pode ser tão agressivo com a mãe ou tão agressivo com o outro irmão. Às vezes de não chegar nela, mas aquilo está atingindo da mesma forma. Então vai causar algum tipo de doença, né? Algum tipo de somatização, né? Pode trazer transtornos. Eu atendi uma garota, há um tempo atrás, que os pais brigavam tanto e houve a separação. Mesmo assim, ela gostava desse pai, sabe? Ela tem saudade da convivência, mas ao mesmo tempo tem angústia de lembrar da história, como ela era. Então, a separação acaba sendo sempre traumática, né? É muito triste. Voltamos a falar. Ouça agora uma dica da doutora Elizabeth Gaspar, cirurgiã dentista. Olá, Mônica. Hoje eu vou falar sobre aparelhos ortodônticos, o tratamento ortodôntico. O tratamento ortodôntico, quanto mais cedo começar, melhor a avaliação. Por quê? Certos problemas de nível esquelético, de nível de ósseo, é melhor tratado na infância, onde dá para colocar aparelhos ortopédicos para compensar esse desnível ósseo. Se isso não for tratado na infância, onde o arcabouço ósseo não está totalmente consolidado, na fase adulta é só cirúrgico. E também, hoje em dia, muitos adultos procuram tratamento ortodôntico. A maior parte dos pacientes também, tem uma boa gama de pacientes adultos. O tratamento ortodôntico ele se baseia na colagem de brackets. Esses brackets eles podem ser metálicos, plásticos, de porcelana, onde fios passam internamente sobre eles. E fazendo com que o dente gradualmente vá se colocando no seu lugar de origem, no seu lugar ideal. E as consultas geralmente é de 21 em 21 dias, mas no começo, onde está fazendo a instalação desse aparelho, a visita é mais constante para colocação de banda, colagem. Mas é tudo tranquilo, sem dor. No começo tem um pouco de desconforto, fica um pouquinho mais dolorido, mas nada traumático. Fica a dica, qualquer dúvida acesse meu Facebook e até semana que vem. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. O Smart Center oferece salas executivas que podem ser utilizadas por hora, dia ou mês, além de auditórios para treinamentos, cursos e seminários, salas de reuniões e o exclusivo programa Link, em que o cliente pode divulgar o endereço e telefone do Smart Center para receber encomendas, correspondências e recados. Uma opção inteligente que tem como diferencial aliar comodidade e baixos custos. Smart Center, o seu escritório virtual definitivo.